O assunto é gravidez após os 40 anos. Muda alguma coisa no pré-natal? Com o Dr. Johnny Fábio, que já está aqui com a gente. A gravidez de mulheres acima dos 40 anos não causa mais espanto algum, né? Aliás, isso é bem comum. Muitas que já passaram dessa idade afloram seu instinto maternal e sonham ainda mais com a possibilidade de serem mães. A gravidez em qualquer idade tem vantagens e desvantagens, mas não há como negar que as chances de engravidar após os 40 anos são muito menores. A reserva de óvulos diminui significativamente com a idade e os óvulos mais velhos são mais propensos a desenvolver problemas, aumentando o risco de aborto e anomalias ao nascimento. Além disso, a mulher possui mais chance de ser acometida por pressão alta, diabetes ou outras doenças que agravam ainda mais o risco da gestação. Dr. Johnny, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes e boa tarde a todos que estão nos assistindo. A gravidez aos 40, como você mesmo falou, isso já não é mais um espanto, isso é uma realidade. A gente vê que a cada ano o número de mulheres que engravidam após os 40 anos aumenta, né? Isso são dados fortíssimos, na verdade. Isso em função de dois aspectos. O primeiro é que a mulher, ao longo do tempo, ela foi assumindo a sua posição de inserção no trabalho e hoje ela se preocupa com o seu estudo, com a sua profissão, com a sua independência financeira. E no outro aspecto é o aspecto da evolução da reprodução assistida. Então hoje, para você ter uma ideia, a gente está aí beirando os 100 mil brasileiros que nasceram por tratamento de reprodução. Então muitas vezes a mulher deixa para engravidar depois. Obviamente nós temos um outro aspecto para falar, que é justamente a dificuldade de engravidar, e a gente está falando de gravidez espontânea, porque os óvulos, a mulher já nasce com os seus óvulos pré-determinados. Então ao longo da vida esses óvulos eles vão se perdendo, eles vão entrando em atresia, como a gente chama, e a partir dos 40 anos, principalmente, a ovulação ela fica mais difícil e a mulher passa então a ter dificuldades de engravidar, até porque é muito mais comum o aparecimento, como você também falou, de doenças clínicas como a hipertensão arterial, diabetes, alterações dos próprios órgãos pélvicos, como miomas uterinos, como pólipos, tá? E da própria reserva de folículos. Mas aí entrou a reprodução que deu essa virada, vamos dizer assim, tá? Agora é lógico que a gravidez depois dos 40, ela, da mesma forma como a gente falou há 2 semanas atrás, da gravidez na adolescência, ela é considerada uma gravidez de risco por isso, pelo risco de complicações, tanto para ela quanto para o bebê. Aumento de abortamento, aumento de anomalias, que a gente vai falar daqui a pouco, são as cromossomopatias, que são as síndromes, as alterações durante o trabalho de parto, que são as distócias funcionais, que a gente chama. E então, assim, é uma gravidez que requer muitos cuidados, requer uma atenção especializada para que tudo corra bem do início ao fim. Ok. Doutor, é possível engravidar após os 40 anos naturalmente, ou seja, sem o uso de métodos como inseminação, por exemplo? Sim, é possível, mas isso vai depender da reserva de folículos. Então, assim, toda mulher que quer engravidar, e principalmente aquelas que querem engravidar depois dos 40, o ideal é que elas procurem um especialista para que possa ser feita uma avaliação, principalmente da reserva ovariana. Então a gente precisa ver se essa mulher tem folículos adequados em termos de qualidade e de quantidade. A gente precisa ver se o útero dela está normal. A gente precisa avaliar o parceiro dessa mulher, se o espermograma também está normal. E a gente, por último, precisa ver se as trompas estão normais. A partir daí, a gente pode orientá-la do melhor momento. Então, assim, tem mulher de 40 anos que ela ovula super bem. Então, a gente fala para ela, olha, não tem problema de você engravidar depois dos 40, espontaneamente. Mas tem mulher que, até menos do que isso, 37, 38, a gente vê que a reserva de fôlego está muito ruim. Então, é claro que as mulheres, elas podem se engravidar espontaneamente depois dos 40, mas isso depende dessa avaliação. Para que não se chegue a um momento e de repente a gente vê mulher de 40, 42 anos que estão na menopausa ou na pré-menopausa. Então isso passa a ficar muito difícil e aí muitas vezes a gente tem que recorrer às técnicas de reprodução assistida, que as mais importantes nesses casos são a fertilização in vitro e muitas vezes até precisa de óvulos de doadora. Bacana, quero mandar um grande abraço aqui para nossa querida Grazi, que é gerente aqui da JCF Motors Caoa Chery, onde você vai encontrar os modelos diversos aí, o Arizo 5, 6, o Tigo 2, 5, 7 e o maior SUV do mercado brasileiro, o Tigo 8, com condições de aquisição e pronta entrega, tá, gente?
você pode ir lá também na JCF Motos, na Avenida Governador Lameia Filho, 309, no Jardim Tropical, e você vai conferir isso que eu tô falando. Tem carro para você comprar lá sim. Ela tá mandando um abraço aqui, dizendo que top esse tema. Muito obrigado, Grazi, por essa participação aqui, por estar ouvindo a gente aqui no seu Caoa, tá bom? Doutor, tem uma coisa importante aqui, depois do merchan, é o seguinte: uma mulher com 40 anos, ela tem chance de 50% de engravidar dentro de um ano. Gente, vou repetir. Uma mulher com 40 anos tem 50% de chance de engravidar dentro de um ano. Aos 43, essa chance cai para 1%. E depois dos 45, fica quase impossível engravidar a partir dos seus próprios óvulos. Doutor, explica aí, a queda é grande. Vamos lá, aos 40, ela tem chance de 50% de engravidar de janeiro, dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. Tá certo? Depois, aos 43, ou seja, 3 anos depois, essa chance cai para 1%. Ela tinha 50 com 40, com 43 ela tem 1%. E a partir dos 45, depois dos 45, fica quase impossível ela engravidar com seus próprios óvulos. Então, como a gente falou no começo, as mulheres, elas já nascem com seus folículos pré-determinados, a sua quantidade. Ao longo da sua vida, né, em cada menstruação, ela vai perdendo aí folículos. Ao ponto que ela chega com 40 anos e a capacidade de gravidez espontânea reduz bastante, como você falou. Mas essa de 40 para 43, essa redução drástica de 50% e indo para 1%, depende muito do que a gente chama de avaliação da reserva ovariana, que é justamente avaliar quantos folículos ela ainda tem e qual, tanto a quantidade quanto a qualidade. Então isso a gente pode fazer através de ultrassom, onde a gente faz a contagem de folículos antrais, e hoje a gente pode dosar o FSH, que é um hormônio, mas ele não é tão bom quanto um outro hormônio que se chama hormônio antimileriano. Então esse hormônio ele vai me dizer a qualidade e a quantidade. Para que isso? Para que a gente possa orientar essa mulher: olha, a tua reserva tá boa, ótimo, você pode esperar mais um pouco. Ou então dizer: olha, a tua reserva não tá tão boa assim, vamos correr atrás de prejuízo. Ou então aquelas: olha, a tua chance é extremamente baixa, vamos correr e vamos pensar já em outras técnicas que a gente possa dar um resultado melhor para você. Então, é assim, a mulher nasce com 300 mil, 400 mil folículos, mais ou menos. Ao longo da vida ela vai perdendo isso. Chega ao ponto que, na verdade, a gente fala que a partir dos 35, 37 e 40, essa é uma redução drástica. Então, a chance de engravidar, por isso que reduz bastante. É óbvio que a gente sabe de casos de gravidezes de 40, 42 espontâneo, mas nós estamos falando no geral. Eu sempre digo assim: se você pegar 100 pacientes, 100 acima de 40 anos, e você pegar 100 pacientes de 25 anos, vai ter muito mais grávida no grupo das 25 anos. Vai ter também no 40, mas é um número reduzido, um número menor. O que também tem a ver isso com a questão de síndromes, né? Que é um medo, grande medo dessa gestante depois de 40. Para você ter uma ideia, André, uma menina de 25, 30 anos, ela tem um risco de cromossomopatias que a gente chama de 0,5%. Já essa mulher acima dos 40, ela já sobe para 5%. Tá? 5% não é um número tão grande, mas né? É um número grande porque a gente deve considerar todas as repercussões de síndromes. Existe a mais frequente, que é a síndrome de Down, que a gente sabe que vive bem, sem problema, mas nós estamos falando de outras síndromes que muitas vezes são letais, o bebê não chega a nascer. Então isso é um trauma, abortamento, essas malformações, que é mais frequente nesse grupo. Então é preciso uma avaliação pré-concepcional para que se estude o momento adequado dessa mulher querer engravidar. Ela tem todo o direito de dizer: eu não quero engravidar agora, eu vou engravidar depois dos 40. Mas é preciso que ela tenha consciência de como está a sua saúde do ponto de vista hormonal, do ponto de vista anatômico, de útero, ovários e trompa, e obviamente sempre associando a avaliação do parceiro, porque muitas vezes a gente vê que o problema não está nem na mulher, está no homem. Então é preciso que, por isso que a gente fala de infertilidade conjugal, não é da mulher ou do homem, né? A gente sabe que uma grande parte dos problemas não está na mulher, mas voltando à questão da gravidez depois dos 40, ela precisa fazer essa avaliação ultrassonográfica, hormonal, para ver como é que está a sua saúde, pressão, diabetes, outras patologias da tireoide, como é que estão os seus ovários, para que ela se sinta segura e ela possa planejar o momento que ela achar mais adequado para engravidar. Tá. O senhor falou sobre cromossomopatias, né?
O que é? Você já deu uma van premiere do que é isso aí, né? Falando aí da síndrome de Down, que é uma das doenças que podem ocorrer. Nós temos muitos anjinhos aí que foram concebidos e que vieram com a síndrome de Down. Esses ainda conseguem ter uma vida, né? Conseguem ter poucos problemas, entre aspas, né? Em relação, por exemplo, à microcefalia, que aí já é outro problema, não é um problema provocado aí pelas cromossomopatias. Ou é? Não, as cromossomopatias são alterações dos cromossomos, são alterações numéricas que a gente chama. Por isso que é síndrome do 13, síndrome do 18, síndrome do 21, que é a síndrome de Down, tá? E tem outras síndromes, tem centenas, milhares de síndromes. Muitas vezes, essas síndromes numéricas são as que a gente visualiza no dia a dia. Mas existem várias síndromes que muitas vezes tem até síndrome, André, que muitas vezes a gente não consegue definir no pré-natal. O bebê nasce, começa a ter alguns problemas e a partir daí faz-se o estudo genético e descobre-se uma síndrome, tá? Agora, existem alterações estruturais, morfológicas, que não são necessariamente síndromes. Uma das que você falou, por exemplo, a microcefalia. Então, a microcefalia a gente sabe que a princípio foi causado, né, pelo Zika vírus. Sim. Embora exista aí inúmeras perguntas ainda sem respostas, né? Mas a princípio é isso. Então, a microcefalia, ela pode ser também uma das características de síndrome, mas a microcefalia, daquele momento que a gente passou, daquele terrível, foi provocado não por alterações dos cromossomos, por uma alteração externa que a princípio foi o Zika vírus. Inclusive, acho que foi no ano de 2017, né, doutor? Que nós tivemos um surto forte no Brasil, provocado pelo Zika vírus aí, a microcefalia. Inclusive aqui em Arapiraca, muitas grávidas, muitas gestantes deram à luz a bebês com microcefalia. Doutor, essa gravidez seria considerada de risco, uma gestante com mais de 40 anos? Sim, gravidez de risco é toda gravidez que a gente sabe que tem risco ou para a mãe, ou para o bebê, ou para os dois. Então, da mesma forma que uma gestante de 13 anos, por exemplo, que é uma adolescente engravida, ela já é considerada um grupo de risco, da mesma forma, aquela mulher de 40 anos também é uma grávida de risco. Mas isso que a gente fala risco é um risco teórico, ou seja, nem sempre tem pacientes, como eu acabei de falar, eu tive gestantes de 42, 44 até 46 anos, que tiveram suas gravidezes, seu pré-natal normal, seu parto normal e não teve nada de problema, tá? Então, quando a gente fala de risco, é possibilidade de risco. Nós temos que conversar com essa paciente, avaliar essa paciente, fazer os exames, ver o estado clínico dela, ver a questão nutricional, se ela está com peso adequado, fazer um ultrassom para ver se o útero e os ovários estão bem. É uma avaliação conjunta, num todo. A partir daí, a gente pode caracterizar ela como de baixo risco, tá? Mas isso depois que a gente avalia. Como também ela pode ser, de início, um baixo risco e passar para um alto risco. Então, de início, a gente considera uma gravidez após 40 de alto risco, mas isso pelas possibilidades de problemas que possam surgir, não necessariamente que vão surgir. Então, a gente faz a cada consulta uma avaliação desse grau de risco. E, muitas vezes, ela se comporta como uma gravidez de baixo risco, vai bem até o final e não acontece nada. 99639-8389 é o WhatsApp da 91. O tema da nossa entrevista de hoje com o doutor Johnny Fábio, que é ginecologista e obstetra, o assunto é gestação após os 40. Muda alguma coisa no pré-natal, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nessa seara aí. Mas, doutor, eu queria lhe fazer uma pergunta antes da gente... a Maria Alexandre diz assim, está assistindo a gente de Saloá, interior de Pernambuco. Muito obrigado pela audiência. Maria de Fátima lá em Coruripe, Dona Hilda no sítio Capim, muito obrigado. Luciano no Pastel do Fofão, Jaime lá em Penedo, a galera que não perde um Saúde em Foco. Que é o seguinte, a gente tem percebido que a mulher ocupou o seu lugar no espaço, o seu devido lugar, né? A gente hoje vê mulheres à frente de grandes empresas, à frente de grandes corporações, presidentes de grandes corporações, representantes. Aliás, falar em representante, né? Por exemplo, quando era ali na década de 90 e pouco, quando a gente começou na indústria farmacêutica, era muito raro você ver uma mulher sendo propagandista farmacêutica. Hoje elas dominaram ao ponto que tem gerentes, né? Tem muitas gerentes no mercado farmacêutico, por exemplo. E aí descambou que a mulher realmente se descobriu. Só que teve um preço para isso. E tem um preço para isso. Porque o homem não engravida, bicho. Né? Verdade.
entre aspas, a gente ajuda a engravidar, mas a gente não engravida. A gente engravida junto, por osmose, né? Mas a gente não fica com aquela barrigona lá e tal, enfim, né? E o que é que tem feito? A mulher ganhou o seu espaço, o seu devido e merecido espaço no mercado, mas, doutor, ela foi adiando. Ela foi... por exemplo, se uma menina entrar hoje na indústria farmacêutica com 25 anos e ela não tiver filhos, ela vai ter que pensar muito, porque a indústria farmacêutica é algo que exige muito. Eu acredito que seja uma das profissões mais gratificantes que eu tive a grande satisfação de ser, me orgulho de ter sido propagandista. Aliás, isso me forjou para estar aqui fazendo esse programa, porque ele abre a sua cabeça de uma maneira e tem tanto treinamento, tanto curso, que às vezes você, se for mulher, tem que optar. Pô, eu vou engravidar ou eu vou seguir minha carreira? Porque se eu resolver engravidar, eu vou passar aí 9 meses carregando aquela barrigona e de repente vou passar 4 meses em casa, porque eu vou querer ter a minha licença maternidade. Claro. Isso a empresa pode até não lhe demitir, esse não é o caso. Mas tem algumas atualizações, tem algumas coisas que você pode deixar de perder o time da empresa. Eu estou falando do caso da indústria farmacêutica, gente, mas tem outros casos, porque a mulher, ela chega uma hora, doutor, que ela vai optar. Peraí, se eu engravidar agora, o que é que pode acontecer? O senhor acredita que esse adiamento, doutor Johnny, ele tem feito com que isso empurre a gestação para mais tarde? E, já pegando o gancho nessa mesma pergunta, qual seria a data limite antes dos 40 que você, como ginecologista e obstetra, dissesse assim: olha, André, a margem com segurança seria ali nos 32, 33, enfim, já era uma margem bacana. Eu estou dizendo um número genérico, tá, gente? Porque o especialista não sou eu. Então, doutor Johnny, essas duas perguntas. Você acha que a mulher tem adiado a gravidez? E quando ela adia a gravidez, para quem está ouvindo agora, né? O que você acha dessa idade? Qual é a sua experiência para dizer assim, a margem de segurança é essa, André? Uma das coisas que a gente tem observado e de forma bastante feliz é justamente isso. É a mulher mostrar o seu poder e assumir tantos cargos aí que outrora só estavam nas mãos dos homens. Então a mulher hoje tem sua liberdade, sua capacidade, sua inteligência, sua busca pelos objetivos, e isso eu acho fantástico, porque a gente vê aí tantas mulheres assumindo seus postos e, né, numa linguagem bem simples, detonando. Eu acho isso fantástico, né? Uhum. Isso tem que ser respeitado, e até lembrei de duas representantes que até elas me visitaram hoje, a Carla e a Ruth, e isso que você falou também é super especial. Então, hoje muitas mulheres, né, estão assumindo cargos que eram dos homens, e elas hoje fazem o seu trabalho da melhor forma possível, e eu acho bem legal isso. Uhum. Existe uma situação do ponto de vista biológico, né? A mulher, ela obviamente, para chegar de repente aos seus objetivos, à sua independência financeira, muitas vezes ela acaba deixando de lado um pouco da maternidade. Uhum. Porque muitas vezes não dá para conciliar as duas coisas, né? O estudo, a profissão e ter filho, como você falou. Você tem uma gravidez, são 9 meses, depois você tem um pós-parto, depois você tem a licença maternidade, e aí a partir daí o bebê vai estar junto com você a vida toda, né? Então tem esse lance da responsabilidade de você, daquela mãe, pensar também na educação do seu filho, e ela tem que estar junto. Então muitas vezes ela precisa fazer escolhas, e a questão toda é que, se de um lado ela prefere ter a sua independência financeira, buscar a sua inserção no mercado de trabalho e assumir aquilo que ela se propõe, muitas vezes isso prejudica do ponto de vista biológico, porque, como eu falei, a mulher, ela nasce, isso é uma restrição biológica, ou seja, ela 35, 38, 40 anos, muitas vezes ela já está ovulando mal, e o principal problema depois dessa idade é justamente a ovulação. Então, para engravidar, um dos princípios básicos é a mulher ovular bem. Mas hoje nós temos recursos para a gente fazer essa avaliação antecipada. Por isso que eu falo, aquela mulher que está pensando em engravidar depois de 35, 38 e especialmente depois dos 40, ela tem como saber como é que está a reserva folicular. Então ela precisa fazer um ultrassom. Esse ultrassom tem que ser direcionado para a busca dessa contagem de folículos. Se tiver alguma dúvida, ela pode dosar hormônios como o FSH e especialmente o hormônio antimileriano. Então esse hormônio que me diz: tua reserva de folículos está boa, você pode esperar 6 meses, 1 ano ou até mais, 2 anos, enfim. Uhum. Então hoje
o que eu oriento é que a mulher não fique esperando, eu vou engravidar depois dos 40, beleza, mas primeiro procure saber como é que tá a tua reserva de folículos, procure saber como é que tá as tuas trompas, como é que tá o teu companheiro, para que ela possa se programar. Então hoje você vai, faz uma consulta, faz ultrassom, faz uma dosagem hormonal. Então antigamente a gente não tinha isso. Então hoje, às vezes a mulher chega lá com 42 anos e a gente não vê folículo nenhum. E é dramático, porque a gente tem que dizer, olha, aqui provavelmente, muito provavelmente, você vai precisar de óvulos de doadora, tá? O que é uma situação também maravilhosa, mas a gente está falando de uma situação em que a mulher não tenha os seus folículos de forma natural. Então, para que ela não perca esse time que você falou, esse tempo adequado, ela deve especialmente prestar atenção no seu ciclo menstrual, de preferência depois dos 35 anos ficar mais alerta. Aquela mulher que menstrua todo mês, provavelmente ela está ovulando bem ou ela tem uma reserva de folículos, mas não deixar de fazer a sua consulta ginecológica anual e especialmente fazer um ultrassom para contagem de folículos. Então hoje o ultrassom não é só você ver, os teus ovários estão normais, tá? E os folículos, como é que estão? Você tem uma reserva boa, não tem? Então você dosa hormônio. Então muita gente chega lá com 30 e poucos anos, eu já vejo que não está legal, eu já alerto. Então isso muda o contexto, porque a mulher vai se dar conta de que aí naquele momento ela não tem muito o que esperar. Mas se a gente vê que tá tudo bem, ela tem o direito de escolher, eu vou engravidar com 38, com 40. E obviamente que a gente vai expor os riscos, mas no final de tudo a decisão é sempre da paciente. Bacana, tem participação aí pelo 99639-8389. Vamos lá, Ariane. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor. André, como sempre, você sabe que eu tô ligado no programa, né? Não perco só o programa de vocês. Eu tô aqui em Palestina, um colega meu que tem uma filha, né? Que tem a síndrome de Kabuki, se eu não me engano. E ele gostaria de saber alguma coisa sobre essa síndrome. Tá? É o Osmar que tá falando e muito obrigado pelo espaço. Bacana, o Osmar não perde um Saúde em Foco mesmo, o herói da bandeira 2 aí, tá trabalhando, taxista, e não perde um Saúde em Foco. Tô síndrome de Kabuki, que é isso? Na verdade é como eu falei, assim, ele falou que um amigo dele tem uma filha, né? Então, se tem uma filha, obviamente ela está viva. O que acontece muitas vezes é que a gente está habituado a tentar definir aquelas síndromes que são mais frequentes no ultrassom. Mas o diagnóstico, a princípio, não é ultrassonográfico. O ultrassom ele dá a dica para uma possível alteração. O que dá o diagnóstico normalmente é o cariótipo, é o teste genético, é aquele teste que vai avaliar as células sanguíneas e buscar os cromossomos. Então ele vai fazer um mapeamento para ter um diagnóstico. Eu pessoalmente não sei dessa síndrome. Por quê? Porque são milhares de síndromes, tá? Aquilo ali, esse nome que foi da síndrome, obviamente foi feito um estudo genético e a partir do estudo genético, o geneticista, baseado naquelas alterações, sim vai definir a síndrome. Mas não tem como a gente ter o saber de milhares de síndromes, tá? Então eu precisaria pesquisar, direcionar para aquela síndrome para poder responder. Então, sinceramente, eu não sei quais são as características dessa síndrome. Como eu não sei de quase nenhuma síndrome. É impossível a gente saber. Isso é uma coisa mais afeita ao geneticista que lida mais com isso. Mas o que eu quero dizer é que isso é um estudo feito pelo geneticista, pelo laboratório de genética. E a partir daí, obviamente, somado à parte clínica, o que é que aquela criança apresenta, e aí ele soma a parte clínica com o estudo genético para dar o diagnóstico, a nomenclatura e o que é feito e todos os detalhes referentes a isso. Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial, gente. Você pode participar pelo 99639-8389, o WhatsApp da 91, participar também pelo nosso chat aqui no nosso canal no YouTube NN Play. O assunto é gestação após os 40. Muda alguma coisa no pré-natal? A gente vai saber se muda alguma coisa no pré-natal após o intervalo. Você pode participar, porque, por exemplo, será que a gestante deve ter os mesmos cuidados que antes dos 40? A gestante que engravidou lá com 25, com 28 anos, a gestante de 40 anos precisa ter os mesmos cuidados no pré-natal ou tem alguns cuidados a mais por conta da idade, tá? Está o Dr. Johnny Fábio da Clínica Fetos, especialista em reprodução humana assistida, e a gente está falando aqui sobre gravidez após os 40. Muda alguma coisa no pré-natal, né? Então, é o seguinte, 99639-8389. Dr. Johnny, já entrando nesse assunto, né? Quando a mulher tem
no início da idade ali, ela já teve o menarca, agora as meninas já menstruam com 11, 12, 10 anos, é muito cedo, né? Mas elas estão prontas mesmo a partir dos 19, né? Por aí, já está completamente formada, com composição, vamos dizer assim, corporal para ter um filho ou não. Aí você vai me corrigir depois. Mas esses cuidados que essas mulheres têm de 20, 25, né? São os mesmos cuidados do pré-natal que as mulheres de 40 anos ou após os 40 elas precisam ter, ou elas precisam ter alguns outros cuidados? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o período que a gente considera adequado para a mulher ter uma gestação é dos 20 a 30 anos, tá? Que é justamente um período em que a gente imagina que os órgãos reprodutivos vão estar normais, que ela vai estar ovulando bem, que ela não vai ter os problemas clínicos. Então essa é a faixa etária que a gente considera adequada para engravidar. Mas obviamente vamos imaginar, e aquelas mulheres deixam para engravidar depois dos 35, 40 anos. Do ponto de vista de pré-natal, de exames de pré-natal, de exames de ultrassom, enfim, do pré-natal como um todo, é um pré-natal igual. É lógico que aquela mulher que chega com 40 anos, se a gente sabe que depois dos 40 existe mais risco, por exemplo, de síndromes, a gente vai ficar mais atento para os exames morfológicos fetais, o do primeiro e do segundo trimestre. O morfológico fetal, ele é um exame que, na verdade, é indicado para todas as gestantes, tá? Assim como ecocardiografia fetal, ultrassonografia obstétrica. Então, o ideal é que isso não mude. Porém, aquela gestante que chega com 40 anos, é claro que você vai direcionar primeiro para o estudo clínico dessa paciente. Se ela tem pressão alta, se ela tem diabetes, se ela tem outras doenças. A partir daí, se você identifica um fator que pode levar essa gravidez a um risco, você tem que fazer um diagnóstico correto, muitas vezes encaminhar para um profissional, né, de outra especialidade. Então, por exemplo, a paciente chega e ela já chega dizendo que é diabética. Então a gente vai encaminhar de preferência essa gestante para o endocrinologista, para ele fazer o acompanhamento. Então é um acompanhamento multidisciplinar, onde a gente muitas vezes precisa de outros especialistas de outras áreas. Mas na hora que a gente começa um pré-natal, a gente vai buscar esses fatores de risco. Se ela já tem filhos anteriores, tem mulher que ela teve um filho com 20 anos e depois ela vai ter um filho com 40, tá? Isso a gente chama de reestreia funcional. O útero entende que ela não engravidou. Isso é uma coisa interessante, tá? Porque ela já passou mais de 10 anos sem engravidar. Então isso também é uma situação que a gente vê muito na prática. Tem mulher que chega com a sua filha de 15 anos, 20 anos, para acompanhar a consulta de pré-natal. Então o primeiro passo é, se a gente sabe que é mais comum os problemas clínicos e as síndromes, a gente vai ter um olhar mais focado nisso, né? Buscar as orientações, buscar ver se ela tem pressão normal, os exames normais, e a partir daí fazer uma avaliação de preferência com ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Se houver alguma situação de risco, a gente propor para ela um estudo genético e, obviamente, dependendo do que a gente encontra, a gente vai traçando esse pré-natal para ela de acordo com o que a gente vê. Se ela tem miomas, a gente vai ter um cuidado redobrado. Se ela tem outras alterações, o que é que pode mudar? O que é que pode prejudicar a ela ou ao bebê ou aos dois? Então a gente tem que minimizar esses problemas para que ela possa ter o seu pré-natal normal até o final. Ok. Agora, uma coisa, doutor, quais as vantagens? Porque a gente está falando aqui só de problemas em relação à gravidez após os 40, mas tem alguma vantagem? Né? A mulher, por exemplo, está ficando mais madura e tem outra visão do que é ser mãe, né? Então é importante. Além disso, a gravidez aos 40 pode ser mais desejada, né, e curtida, tanto pelo homem quanto pela mulher, por exemplo. Quanto aos problemas financeiros, por exemplo, entre aspas, grande parte já foram resolvidos, teoricamente. Quando a gente fala assim de mulheres que engravidaram depois de 40, a gente vai entender, vamos traçar um perfil dessa mulher de 40. Ela já é financeiramente independente, vamos dizer assim. Ou com estabilidade, ou né? com uma certa estabilidade, né? Ela pensou em engravidar e ela quer engravidar agora, né? Por exemplo, então, isso aí é uma vantagem que a gente pode citar aqui. Esse adiamento, né? Esse retardamento, vamos dizer assim, dessa gravidez, as suas desvantagens podem ser físicas para o bebê, né? E, enfim, é meio complicado, mas tem algumas vantagens também. Uma das vantagens que a gente percebe
é essa daí, né? Então, é importante também a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Agora, doutor, quais são os cuidados necessários que a mulher aos 40 deve ter quando ela resolve engravidar? Então, a gente vai fazer uma avaliação geral dessa gestante, saber se ela tem fatores de risco, quais são esses fatores de risco e tentar contornar essas situações da melhor forma possível. Então, na verdade, quando a gente, quando chega uma gestante de 40, 42 anos no nosso consultório, a gente vai fazer toda essa avaliação, que aí é uma avaliação igual para todo mundo, mas é claro que a gente vai propor esses passos, né? Esses passos do pré-natal, ou seja, avaliação nutricional, avaliação da atividade física, fazer ultrassom para ver se o útero dela está todo normal, colocar para ela quais são os riscos e, obviamente, que à medida que o pré-natal vai evoluindo e a gente vai percebendo que está tudo bem, isso dá uma tranquilidade. E aí passa para as vantagens, que é justamente ela curtir essa gestação. Ela já está uma mulher madura, comparando com uma mulher de 18, 20 anos. Ela já, a princípio, passou da fase de uma instabilidade tanto emocional quanto financeira. Isso é o que você falou, é um perfil, não quer dizer que vai ser tudo igual, mas é um perfil de que ela já tem a sua estabilidade, ela já tem o seu esposo, ela já tem o seu casamento, a segurança do casamento. Isso é uma coisa muito importante. A gente vê tantos casais jovens que daqui a pouco já estão separados, Felizmente. Por N fatores, mas isso dá uma estabilidade para aquela paciente. O marido também já está maduro, ele acompanha as consultas, ele quer saber se está tudo bem. Então tudo isso faz com que ela tenha um pré-natal tranquilo e obviamente que essa maturidade até para cuidar do bebê vai ser importante. Então isso que você falou é fundamental. Na hora que a gente explica para ela, se identifica um problema, a gente busca a solução desse problema e a gente vai seguindo a gravidez e essa gravidez vai seguindo bem, isso é maravilhoso. Só um adendo aqui, uma história, André, para você ter uma ideia. Claro que a gente vai preservar nome, lógico, isso aí não tem nem o que se discutir, mas a gente está com um pré-natal de uma paciente de 52 anos e ela, sinceramente, ela esbanja alegria. Ela chega no consultório e para ela o resto não serve de nada, é só aquela gravidez. E o marido também. Então, assim, é emocionante, é fantástico. Então, eu acho que isso vem dessa maturidade que ela adquiriu ao longo da vida, né? E ela sonhou com isso, ela lutou. Não foi uma gravidez fácil, ela tem miomas, imagine. Então, para você ver o que é a superação de uma mãe quando ela está grávida. E graças a Deus, a gente já está aí beirando aí sua gravidez já de 8 meses. Você falou em esposo, marido, né? E eu me lembrei de uma coisa. Você falou que os folículos, eles vão perdendo a sua capacidade de fertilização, né? Com o passar do tempo em relação à mulher. Importante perguntar sobre isso. Mas nós, homens, os espermas também envelhecem, doutor? Né? Ou aquela mesma qualidade, aquela mesma potência de quando o cara tinha lá 18 anos, 20 anos, vendo a feiticeira e a tiazinha lá, né? E tudo, né? Mas passado o tempo ali, 40, 45, 50, 55 anos, a idade do espermatozoide também é importante na fecundação? Isso, por isso que a gente tem que avaliar sempre o fator masculino, através do exame básico, que é o espermograma. Os espermatozoides, né, são os gametas masculinos que vão fertilizar um óvulo e a partir daí vai surgir uma gravidez. Então, assim, há vários anos não se falava de problema masculino, só se colocava a idade da mulher como um fator, né, para uma gravidez. Hoje a gente sabe que isso é diferente. As coisas evoluem, os estudos acontecem e hoje a gente sabe que a idade do homem também tem importância, tanto na questão da própria gravidez, da formação, quanto na qualidade dos espermatozoides e da carga genética. Então, muitos problemas que surgem dos bebezinhos, dos embriões, também tem a ver com a qualidade ruim dos espermatozoides. Isso tem a ver com ingestão de álcool, isso tem a ver com fumo, isso tem a ver com a idade do homem. Então, todas as vezes que a gente vai avaliar um casal que quer engravidar, a gente tem que orientar e avaliar o homem e a mulher. E a partir daí fazer também as orientações. Buscar saber se ele tem algum problema clínico também, como diabetes, que é um dos problemas que mais atinge o espermatozoide. Saber se ele bebe, qual a quantidade de bebida que ele ingere, né, diariamente ou semanalmente. Se ele fuma, se ele usa drogas ilícitas. Tudo isso é importante para que a gente possa tirar esses fatores de risco, mudar essa
essa situação e para que a gravidez ocorra. Então, respondendo mais diretamente, sim, o espermatozoide tem a ver, e a idade do homem é importante hoje na qualidade da própria formação da gravidez. Tá vendo aí? A gente também tem culpa no cartório, né? Não é só jogar a culpa pra mulherada, não, né? Como você bem falou, doutor, infertilidade é um problema do casal. Aí se cumpre aquilo lá que ambos, e deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Então, a infertilidade já trava isso aí, né? Já crava isso aí, dizendo assim, olha, isso é um problema de vocês dois. E na realidade, né, gente, quando a gente brinca aqui, falando que a gente não engravida, mas a gente engravida, porque quando a mulher está grávida, a gente só não tem a barriga. Mas um pai que é pai mesmo, né, que ama o seu filho e a sua esposa, quando ela está grávida, ele vai junto, ele engravida junto, ele pensa junto com a mãe. Claro que as sensações da mãe são coisas de Deus, são coisas divinas, são dadas somente às mães mesmo. A gente não pode crescer aquela barriga, o peito a gente não vai encher de leite, enfim, né? A gente não vai ter enjoo, mas a gente vai estar ali acompanhando tudo isso. Claro. E assim, André, do ponto de vista genético, imagine, nós somos frutos da carga genética da nossa mãe e do nosso pai. Então o espermatozoide leva metade da nossa carga genética e o óvulo tem a outra metade da carga genética. Então assim, por isso que é importante o homem também se cuidar. Porque quando ocorre a fertilização, se houver um problema, uma alteração na carga genética do homem, o bebê vai ter problema. Então é lógico que a partir daí, todo um processo de crescimento, de implantação no útero, de desenvolvimento é da mãe, é do útero, tá? Mas tem que sempre pensar que a carga genética é do homem, que vai no espermatozoide, e a outra metade está no óvulo, é da mulher. E é importante falar sobre isso, porque assim, doutor, quando a mulher tem 40, via de regra, as mulheres sempre procuram homens mais maduros para se casar. Um pouquinho, com a idade um pouquinho maior, né? Por exemplo, a minha diferença de idade para minha esposa é de 11 anos. Eu tenho 50, ela tem 39, né? Isso não é regra, tá, gente? Mas via de regra, quando a mulher de 40 ela engravida, é porque o marido ou tem a faixa etária dela ou é um pouco mais velho, né? Também. Ele tem ali 45, 47 anos, geralmente, porque as mulheres amadurecem mais cedo, então, né? Elas amadurecem muito mais cedo. A garota de 18 anos, ela tá com a cabeça no mundo. Um garoto de 18 anos, meu Deus, não pensa nada que preste. Não é regra também, né? Mas é assim, a menina de 18 anos, ela não quer namorar um cara de 18 anos porque acha que ele é moleque. Ainda tá na fase do videogame ali, né? Pode estar ali sem querer fazer discriminação nenhuma, porque às vezes é o que acontece. É o que acontecia no meu tempo de adolescente lá. As meninas de 18 não queriam nada comigo, pô. Entendeu? Porque com 18 eu queria brincar mesmo. Eu queria curtir as minhas amizades, curtir os meus amigos, enfim, né? Não queria muita coisa com a vida mesmo, não. Mas não era brincar com a família dos outros, não. Mas era brincar com os meus amigos. Eu tinha 18 anos de idade. Então, eu não queria muito relacionamento sério, não. E as meninas não querem ficar passando de mão em mão aí com qualquer um. Querem um relacionamento sério. Aí elas procuram homens mais maduros. E os homens mais maduros têm um pouquinho mais de cabelo branco, né? De mais idade. Pode ter cabelo branco naquele tempo que a gente não tinha, quando a gente casou, mas agora a gente tem. Então, doutor, é uma coisa importante a gente falar sobre esse entrelaçamento e entender que quando a mulher resolver engravidar, após os 40 anos, ela, primeiro, doutor, qual é a importância dela procurar a ajuda profissional? Doutor, eu quero engravidar. Eu quero engravidar, eu preciso engravidar, chegou a hora, eu tomei a decisão. O casal, né? Chega lá na Fetos e aí, a partir dali, você vai começar esses estudos genéticos e tal. E quando é que chega a hora do vamos ver mesmo? Ó, agora tá na hora, vamos lá. Uma das situações que a gente se depara muito é justamente o casal que chega querendo engravidar e muitos deles já com bastante tempo sem conseguir, né? A gente considera infertilidade quando o casal passa um ano tendo relações sexuais frequentes e não usa nenhum anticoncepcional. Sim. Mas isso, a mulher depois de 35 anos, a gente baixa esse conceito para 6 meses. Então a partir daí a gente vai obviamente buscar as informações, saber por que o casal não está conseguindo engravidar. Então a gente primeiro precisa fazer um ultrassom para a gente ver se o útero dela está normal. Existem várias causas de alterações uterinas que podem provocar miomas, por exemplo.
Não são todos os miomas que causam infertilidade, mas tem miomas que estão dentro do útero, dentro da cavidade endometrial, que pode provocar infertilidade. Outra causa são os pólipos endometriais. Então, a partir daí, a gente avalia os ovários. A gente precisa ver se os ovários têm folículos, é aquela história que eu falei. Às vezes a mulher está com uma reserva de folículos muito baixa, então a gente precisa acelerar esse processo. Se tem dúvida, faz um hormônio antimileriano. A gente precisa avaliar as trompas da mulher. Tem mulher que não sabe, que nunca fez cirurgia, que não tem histórico de nada, mas quando você avalia as trompas, elas estão obstruídas. Ela pode ter tido uma infecção em algum momento da vida, não teve nada demais, mas as trompas ficaram obstruídas. Então isso já passa para um tratamento que é uma indicação de fertilização. A gente precisa avaliar os espermatozoides. E isso não é exclusivo de homens assim, de uma certa idade. A gente vê homens jovens, 25, 30 anos, com alteração dos espermatozoides. Então, tudo isso faz com que a gente parta para um diagnóstico correto e, a partir daí, a gente orienta esse casal da melhor forma possível para que ele atinja esse objetivo, esse sonho de engravidar. Conseguindo a gravidez, obviamente, a gente vai para um pré-natal cuidadoso, um pré-natal onde a gente já vai sabendo se ela tem fator de risco para corrigir ou não, e todas as orientações nutricionais, atividade física, tudo que for necessário para que ela possa ter essa gravidez da melhor forma possível, para que ela curta essa gravidez, para que ela tenha o seu bebê e para que ela siga em frente cuidando desse novo bebê que é o sonho da vida desse casal. Bacana, muito bem. Conversei com o Dr. Johnny Fábio da Clínica Fetos. A Clínica Fetos fica aqui, gente, na Avenida Deputada Ceci Cunha 64, aqui do mesmo lado da Rádio Novo Nordeste, tá certo? Do mesmo ladinho, antes do posto ali, antes daquele posto Sky, você tem ali a Clínica Fetos. Telefones para você que está querendo engravidar, mulher, que tem 40 anos ou mais e eu quero engravidar. Chegou a hora, né? Não tenho nenhum pontinho de ramo aqui, tá na hora de mandar um pro mundo aqui, ou quem sabe mais, né? Então 3530-1205 ou então telefone WhatsApp 99607-5151 99607-5151. Gente, essa entrevista vai ficar gravada aqui no NN Play para você assistir quando você quiser. Vai estar lá no Spotify também, através da nossa página lá no Spotify, Saúde em Foco com André Pepes. Você entra lá no Spotify, você vai ouvir o programa sem intervalos comerciais. E também, logo mais à noite, na nossa página aí no Instagram, @Saúde em Foco com André Pepes. Vai estar lá liberado, tá aberto, o perfil tá aberto. Você assiste essas e todas as entrevistas da gente aqui sem intervalos comerciais também, tá bom? Então, não tem desculpa para você não ouvir, não assistir o Saúde em Foco. Dr. Johnny, muito obrigado. Até a próxima quarta, né, com um tema muito bacana e interessante aí, relativo aí à sua especialidade, que é a ginecologia, obstetrícia e reprodução humana assistida e infertilidade conjugal. Obrigado, André. Obrigado a todos. E por último, dizer que aquela mulher que quer engravidar depois dos 40, ela procure fazer uma avaliação prévia, mas que obviamente não desista desse sonho. A gente vê casos complicados, casos difíceis, mas nós temos N casos que a gente já presenciou, que a gente presencia, de pacientes com 40, 42, 46 e até essa última que eu falei de 52 anos. Então, isso é um milagre da vida, acima de tudo tem Deus mesmo, a ciência está aí para ajudar, mas muitas vezes a gente não explica certas coisas que acontecem. Então, no final das contas, eu acho que a mensagem é essa, nunca desistir. Bacana.